Olá, boa noite. Aguardando o meu público chegar com 1 minuto de antecedência, como sempre. Vamos ver quem vai entrar primeiro. Meus seguidores estão sendo informados. Eu tô aqui, aguardando os meus seguidores. Uma pessoa entrou, quem é? Churrasco do Digão, primeiro. Wanderson, de BH, o segundo. Tudo bem, gente? Tudo bem, Digão? Tudo bem, Wanderson? Wanderson, eu vou passar a instrução que você me deu quando tiver mais gente online, tá? João Pedro entrou, terceiro. Obrigada, meu cabelo. Não preciso mais ficar fazendo chapinha todo dia, que eu não aguentava mais. Oi, Wanderson. Fale mesmo. Ai, gente, eu vou falar. Joanimara entrou, boa noite. Bianca Queiroz, boa noite. Vanessa, boa noite. Obrigada, Bruna. Não preciso mais fazer escova por um mês. É progressiva. Obrigada. Olha, fui ao salão, mas só eu lá, tomando as medidas necessárias, tá? Só eu e a cabeleireira. Todo mundo trabalhado na proteção contra o Covid, tá tudo certo. Lilian, boa noite. Oi, Bianca. Bianca de Brasília. Grazi de BH. Vander de BH. Obrigada. Também adorei meu cabelo. Ai, ele fica caindo na minha cara. Vamos ver se a cabeleireira que fez vai entrar aí, né? Gente, vocês que já estão aí, se vocês puderem apertar esse coraçãozinho aí, o Wanderson me disse que apertando o coraçãozinho, o Instagram entende que ele precisa propagar mais a live para as pessoas. Então apertem esse coraçãozinho aí, por favor. Brasília tá chovendo, Bianca. Crislaine, boa noite. Apertem, por favor, o coraçãozinho para chamar mais gente. Isso! Renata, boa noite. Quanto tempo, né, Renata? Sujeita Neguinha, boa noite. Tamires Coelho, boa noite. Apertem o coraçãozinho aí. Ivana, boa noite. Estamos aí aguardando os nossos 5 minutos, né, para as pessoas entrarem. Enquanto isso, fica apertando o coraçãozinho, aperta o coraçãozinho. Vou fazer a pose para vocês colocarem nos stories, tá, gente? Ó, vamos lá. Printaram? Igor, boa noite. Igor, aperta o coraçãozinho aí como se fosse votação do BBB. Vai apertando. Cortamos o cabelo, fizemos aquela escova, né? Para ficar um mês sem fazer. Obrigada, Crislaine. Boa noite, Igor. Apertem o coraçãozinho para chamar mais gente aí. Que meu vício era doce, mas a Tati me colocou no eixo. Isso aí. Vamos que vamos. Quer dizer que Brasília tá chovendo, né, Bianca? Gente, Bianca, eu conheci Bianca aqui no Rio de Janeiro num curso, né, de coach. E Bianca toda hora dizia, gente, será que vai chover? Será que vai chover? Aí vocês conhecem a Tati com aquela paciência, né? Peguei no braço dela e falei, Rio de Janeiro não chove, tá ouvindo? Aqui não é Brasília. Não chove, ela está ventando, mas não chove. Mauro, boa noite. Eu conto mesmo, tá, Bianca? Não quero nem saber. Vamos aguardar mais 2 minutinhos o pessoal entrar aí. Vanessa Pino, boa noite. Não fale do vício de comprar. Ih, já era, querida. Vai entrar na onda. Pietra, boa noite. Vou falar do vício de comprar, mas a live de hoje ela vai trazer uma informação diferente, nova, né, pra gente. Fazer nova, né? Conta mesmo. Se entrar... Ah, eu vou contar outra coisa. O churrasco do Digão, quando acabar minha live, hoje o tema é vício, tá? Quando acabar minha live, o churrasco do Digão vai trazer um churrasco aqui pra mim, gente. Eu vou tirar foto, vou colocar nos stories com o churrasco dele, tá?
Rafael, boa noite. Boa noite. E a Bela Flor, como fica? Bela Flor, então, Bela Flor, eu vivo com roupa da Bela Flor, tá? Eu vivo com a roupinha da Bela Flor. Vamos lá. Bela Flor no Facebook e no Instagram. Obrigada, meu cabelo novo. Eu tenho dois cabeleireiros, né? O Estevão, que é lá da Penha, mas pelo Covid a gente não tá podendo transitar tanto, né? Cortei o cabelo, marida Luana. Não tá podendo transitar tanto. Grazi e Vande estão churrascando. Eu acho que vocês estão fazendo evento para ver a live, não é isso? Vamos lá, gente, já falei muito. 9h05, vamos começar. E a outra cabeleireira que fez é a Karina, aqui do Parque Leopoldina, respeitando aí as normas de segurança para o Covid. Vamos que vamos, então. Você tem vício em quê? É o tema da nossa live hoje. Ok, gente? Vamos lá. Em que vocês têm vício? Janaína, boa noite. Vou iniciar o processo aí. Se der tempo, deixo para perguntas no final. Não consigo ler as perguntas e responder. Boa noite, Rê. Celebrante que vai casar, a Tati entrou. Então vamos começar, tá? Vamos lá. Você tem vício em quê? O Google, né, ele traz uma tradução de vício. Ele diz que vício é um hábito. Aí a Karina entrou, que cortou meu cabelo. Palmas para ela, apertem o coraçãozinho, gente. Coração, coração, coração. O Google diz que vício é um hábito repetitivo, tá? E ele é capaz de degenerar ou causar algum dano, algum prejuízo para o viciado e aos que com ele convivem. Então, essa é uma visão genérica do que é vício, né? Claro que a gente vai falar aqui, vai abranger uma grande parte disso, mas a gente precisa entender o que de fato é vício, tá? Vício vem da onde? Por que a gente começa com uma atitude tão inocente e a gente acaba viciado naquilo ali? Tá? Então, o vício ele vem da necessidade de realização ou da necessidade de sentir prazer. Como é que funciona isso? Eu começo com prazeres imediatos, a partir daí eu gero uma compulsão e essa compulsão se transforma em um vício. Eu não quero deixar de sentir prazer imediato. E aí, eu coloquei uma perguntinha lá nos meus stories e perguntei, você tem vício de quê? Aí eu recebi as respostas. Meio que fui eu que fiz. Eu recebi as respostas. Comida, bebida, café, doce, sexo. Aí dentro do sexo, várias entradas, né? Swing, troca de papéis, homenagem, várias situações dentro do sexo. Drogas, roubo, vício em pessoas, em controlar pessoas, vício em ter pessoas, né? Que a gente vai falar disso. Vício em si mesmo. E vício em redes sociais. Eu sei que existem outros vícios, né? Mas essas eu decidi pegar o que vocês me trouxeram de resposta lá nos stories, ok? Então, assim, a gente acredita que esse é o motivo. Eu sou viciado em comer, eu sou viciado em beber, eu sou viciado em usar drogas. Porque droga vicia. A gente não ouve isso sempre? A gente ouve. Mas o que explica uma pessoa que experimenta cocaína e não fica viciado nela? O que explica uma pessoa que bebe cerveja até se embriagar na rua, mas em casa ela não consegue beber mais que 2 cervejas? Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Vocês já pararam? Por que tem aí o vício no toque, né, na perfeição?
Por quê? Que se a cocaína é viciante, a maconha é viciante, o álcool é viciante, a comida é viciante, por que que todo mundo que experimenta não se vicia nisso? Eu acho que ninguém parou para pensar nisso ainda, né? Porque isso são os veículos que a gente encontra para a gente suprir a nossa necessidade de realização, para a gente suprir o nosso prazer. Caramba, Tati, mas agora minha cabeça bugou, porque eu sempre acreditei que drogas são viciantes. Sim, são. Mas o que a gente está falando aqui é: cada um tem uma necessidade. Não é porque tem alguém que use drogas, que passou pelo mesmo problema que eu vou usar também. Não é, não está relacionado a isso. O vício está relacionado à necessidade de prazer. E como que eu chego nesse prazer, tá? O nosso cérebro, ele está acostumado a queimar processos. Por exemplo, eu quero A, eu estou no A, eu quero, digamos, ir para academia, digamos assim, tá? Ir para academia é o meu objetivo porque eu quero tonificar os meus músculos. Então, ir para academia é o ponto A, tonificar os meus músculos é o ponto B. O meu cérebro, ele não quer fazer os processos, tá? O que ele deseja? Ele deseja entender que ele vai para a academia e ele já vai ter os músculos tonificados. Vocês já perceberam isso? Ele não quer aquele processo de levantar da cama, tomar banho, se arrumar, colocar o tênis, se alimentar, ir até a academia, começar o exercício em um dia, entendendo que eu preciso fazer esse processo todos os dias ou 3 vezes na semana, para que eu tenha lá na frente, de 3 a 4 meses, a primeira visão de tonificação muscular. O cérebro não quer fazer isso. Ele quer logo o músculo aparecendo, ele quer o resultado. Não tem muita gente aí que toma muito anabolizante, né? É o cérebro dizendo, eu quero o resultado, o resultado. O nosso cérebro trabalha para resultado, para ativação de prazer. Ele não está preparado para fazer estes processos. E é por isso que o vício vem, porque eu quero achar algo que me dê prazer e prazer imediato. Então, tudo isso que eu falei aqui, comida, bebida, café, doce, sexo, droga, roubo, mandar nas pessoas, vício em si mesmo, vício nas redes sociais, tudo isso é um prazer imediato, ok? Remédio para emagrecer, isso aí, quero emagrecer em 10 dias. Isso é vício, isso é prazer imediato, tá? E de onde surge esse prazer imediato? Ele vem de uma ausência. Ele vem, alguma coisa está faltando dentro de mim. Lembra lá de trás das nossas lives? Quem não assistiu as lives anteriores está no meu canal do YouTube, terapeuta Tatiane Lima, vocês podem assistir, tá? Então, quando a gente percebe que esses prazeres imediatos estão para suprir uma falta nossa, uma falta emocional, uhul, Nova Iguaçu, Rogerinho, boa noite, tá para surgir aí uma versão nova para o que significa vício. Tá? Sabe o que a gente tem vício? A gente tem vício em hormônios e em neurotransmissores. Putz, agora ela piorou tudo. Eu preciso falar sobre isso com vocês para vocês entenderem o porquê que a gente desencadeia, por que a gente cai lá na comida, na bebida, no café, no doce, no sexo. Tá? Às vezes a gente critica o outro, né? Caramba, você vê, o filho de fulano tá usando drogas, eu tô aqui enchendo minha cara de bolo de chocolate. A terapia holística, na linha de autoconhecimento que eu sigo, a gente não trata a substância, a gente não trata o viciado em,
a gente trata o buraco no peito, a gente trata o motivo pelo qual isso trouxe a necessidade do prazer imediato, virou uma compulsão e se transformou em vício, tá, gente? Então, tem muita gente que tem preconceito, que não procura terapia. Eu posso garantir que a minha, você pode usar qualquer tipo de entorpecente, qualquer tipo de coisa. Eu vou avaliar se virou compulsão ou se virou vício. Eu não vou classificar se a droga é pesada, se é leve, nada disso, tá? Até porque o processo é uma coisa e o veículo que a gente encontra é outro. Então, bolo de chocolate, cocaína, para a gente estar na mesma situação. A diferença é o tempo que isso degrada o cérebro, tá? A cocaína vai degradar muito mais rápido. Porém, o bolo de chocolate você come em muito maior quantidade. Hoje o açúcar mata mais do que cocaína. Tá? São 3 pós que matam: açúcar, sal, cocaína. Mas o açúcar e o sal matam mais do que a cocaína. Não estou dizendo que o cocaína é melhor, não, tá, gente? Não tô. Não tô. Cocaína deteriora os nossos neurônios numa velocidade da luz. O crack, ele vai comendo os nossos neurotransmissores, os nossos neurônios, e a gente fica trabalhando só com reptiliano e com límbico, então a gente vira um zumbi, tá? Eu não estou diminuindo a periculosidade das drogas, não. O que eu estou dizendo para vocês é que qualquer substância utilizada como compulsão, ela vira vício e vai trazer transtornos para a saúde, tá certo? Entenderam essa parte aí? Não estou defendendo droga de jeito nenhum. Certo? Então, o que a gente é viciado? A gente é viciado em suprir uma falta nossa. E para suprir uma falta nossa, a gente começa a se viciar em produzir hormônios e neurotransmissores, tá? Existe aí nas literaturas, né, até eles chamam de quarteto fantástico da felicidade, são os 4 transmissores de felicidade que se encontram dentro do nosso corpo, mas eu só trouxe 2 para falar para vocês por causa da hora, né? A gente só tem 40 minutos para falar de conteúdo. O primeiro que eu vou falar para vocês é ocitocina. Ocitocina, algumas pessoas chamam não, o nome técnico, né? Oxitocinona, ok? Algumas, e aí o viciado em TV é a mesma coisa que viciado em redes sociais, tá? Tá no mesmo padrão aí, só para encaixar, porque eu não tinha notado viciado em TV. E o Coca-Cola é viciado em doce, né? Enfim. Ocitocina é um hormônio produzido pelo nosso cérebro, tá? Que ele tem algumas funções. Lembra que eu falei que tem mais mulher dependente emocional do que homem? Tem mais mulher dependente emocional e tem mais narcisista homem. Por que isso? Porque ocitocina é um hormônio que ele tem várias funções no nosso corpo, tá? Primeiro, é o hormônio responsável pelas funções de contração do nosso músculo uterino. Então, quando a gente vai ter um filho normal, é a ocitocina que precisa ter ali, né, para que a gente tenha força no útero. Ele também é responsável por reduzir o sangramento durante o parto. Então, vamos lá. Eu estou num trabalho de parto e eu estou sem contração muscular no meu útero. Eu estou sentindo dor. Quando o meu útero começa a contrair, aquilo começa a fluir e é o processo do bebê sair. Tá? Diminuir o sangramento significa que eu estabilizo. Estimular a liberação do leite materno. Enquanto o leite não sai, eu estou sentindo dor. Ok? Isso aí é o que a ocitocina faz no corpo físico da mulher. Então, o que significa? A mulher, ela tem a oportunidade de experimentar ocitocina mais vezes do que os homens. E por que eu estou dizendo isso? Por que a mulher é dependente emocional na maioria das vezes? Porque é o mesmo hormônio capaz de produzir parte do nosso prazer no orgasmo.
Então, o que que acontece com a cabeça da mulher? Eu tô sentindo aquelas mesmas sensações de amor, porque quando a gente está em trabalho de parto, é amor que a gente está sentindo, né? Então, quando esse ocitocina entra em processo do nosso corpo, que também é um hormônio do prazer, o que que a mulher começa a acreditar? Né? Porque ele também é responsável por produzir parte do orgasmo. Quando ela tá com um homem, quando ela tá ou com uma mulher, quando ela tá se relacionando sexualmente, o que que acontece aí? Ela começa a acreditar que ela ama aquela outra pessoa. Mas, na verdade, ela está liberando, ela está produzindo o hormônio ocitocina. Ela está gostando sim, ela está amando sim, mas é o ato quem está trazendo aquela condição de sensação para ela, né? Até quem teve um parto cesariana, tá? Enquanto o nosso corpo engravida, ocitocina já está ali presente, tá? Porque é o hormônio do leite, é o hormônio da contração. Mesmo quem tem cesariana, o músculo está contraindo ali. O ocitocina está presente, tá? Eu tive cesariana também. Quem não teve filho, tá? E tem o ocitocina também, porque a ocitocina está na condição da maternidade. Mesmo que a pessoa não tenha, a mulher não tenha sido mãe, toda mulher tem a condição de maternidade. Mesmo que esta mulher não possa ter filhos, ela tem hormônios da maternidade no corpo dela. Também, como diz aí nossa Bruna, também produz. Produzimos ocitocina. Então, a ocitocina é um hormônio que confunde a gente. A gente acha que ama aquele ser humano. Hoje eu atendi uma cliente que ela acabou de separar do namorado e ela falou, cara, eu não sei o que fazer, eu não consigo mais fazer nada, eu só penso nele e tal. E aí eu falei assim para ela, vamos brincar. Se aparecer aqui um cara dos seus sonhos agora, aparecer um cara dos seus sonhos maravilhoso, que vai te levar para passear, sair, fazer tudo o que você deseja, tem um sexo maravilhoso. Você acha que você vai dizer não para ele? Porque você ama o seu anterior? Aí não, né, Tati? É amor, gente. A gente não já conversou sobre amor? Não é amor. É confusão mental sobre os hormônios que aquele cara conseguia ajudá-la a produzir. Certo? Então é o nosso corpo quem está respondendo. Então a dependência emocional, ela está muito relacionada à condição hormonal, tá? Ela está muito relacionada a isso. Então entenderam que a ocitocina, ela também é responsável pela empatia com o outro, e o homem também tem ocitocina, tá? Está relacionado a desenvolver o apego pelo outro, está relacionado a essa empatia, vontade de se colocar no lugar do outro. Então, o homem tem, mas a mulher em maior quantidade que produz, então a mulher acaba se viciando mais nisso, né? Beleza. E eu vou falar do narcisismo em em outra parte da nossa live, tá? Então, a gente já vai entender aí que as mulheres que são viciadas em alguém, né? Como eu já fui dependente emocional. Eu acreditava que era aquele cara ali da minha vida e tinha que ficar comigo de qualquer jeito, em qualquer momento. Eu era viciada em dopamina, em ocitocina. E eu não sabia, tá? As cervejas que eu bebia, a quantidade de cervejas que eu bebia estava relacionada ao quê? Estava relacionada à interação com pessoas, à empatia, a grupo. Porque na minha casa eu não bebia mais que 3. Como é que explica isso? Né? Então, a gente está ali, ó, esperando para que os nossos hormônios se produzam. E a gente busca situações inconscientes que são essas que vocês citaram aí nos meus stories. Certo? É por isso que o vício ele está ligado à condição hormonal. E essas coisas que vocês citaram são só veículos, tá? São veículos. Vou falar agora de um outro que é conhecido como o hormônio do prazer, que é a dopamina.
A dopamina, olha, a gente até sorri quando fala em dopamina, né? A dopamina é um neurotransmissor, na verdade, né? Produzido pelo neurônio. É, não é um hormônio, é um neurotransmissor. E aí, a dopamina, o que acontece com a dopamina? Ela é funciona como um sistema de recompensa do nosso cérebro, né? Eu estou com muita vontade de fazer xixi. Eu vou ao banheiro e faço xixi. Ai, que delícia. Aí eu tenho ocitocina e dopamina. Né? Eu atinjo o orgasmo, eu tenho ocitocina mais dopamina. A dopamina é um sistema de recompensa, porque antes do orgasmo eu estou preocupada em atingi-lo, né? Ou com vontade de atingi-lo. Eu tô com fome e eu fico satisfeita com a comida, dopamina. Eu tô com uma vontade de um doce. Eu tô com vontade de quê? De dopamina. Meu corpo tá sentindo falta de sentir prazer. Eu vou lá e como a barra do doce inteira, do chocolate inteiro. Ai, que maravilha. Não é isso? Então, a dopamina, ela também é descrita como responsável por sentimentos como amor e luxúria. Dopamina está muito presente no sexo porque é prazer. Aí a gente vai falar sobre dopamina nos homens. Lembra que o homem é racional e a mulher é emocional? Tá? Então, o hormônio de o neurotransmissor dopamina no homem, ele ativa a condição de prazer junto com o reptiliano, né? E assim vai. E aí geram as condições sexuais que, se virarem compulsões, vão virar vício, e eu já vou explicar por que isso acontece no sexo, tá bom? Então, a dopamina já foi taxada como viciante, né? Mas aí os nossos cientistas endócrinos e afins já entenderam que é um processo de falta no nosso organismo, por isso que essa necessidade de produzir aumenta, tá? E ela também é mediadora do poder, tá, gente? A dopamina, ela tem mais a ver com como que eu vou dizer para vocês? Tem mais a ver com a motivação, com custo-benefício do que com o próprio prazer. Então, o que acontece é o seguinte: as pessoas que trabalham com o que elas amam, eu trabalho com o que eu amo, tá? A cada atendimento aqui é ocitocina e dopamina acontecendo. Quando a gente consegue, vou jogar o cabelo, quando a gente consegue chegar a um ponto em comum com o cliente, ou quando eu e o cliente a gente quebra o pau e a gente chega num consenso, ai, que maravilha. Dopamina e ocitocina para mim, porque é a sensação de tarefa cumprida, tá? Então, o que acontece quando as pessoas não têm a sensação de tarefa cumprida? Lembra daquelas pessoas sobrecarregadas que fazem tudo por todo mundo e esquecem de si mesmo? Elas acabam um dia com a sensação de que as tarefas não foram cumpridas. E aí elas se jogam no chocolate, se jogam na bebida, se jogam no sexo, tá? O sexo tem um ponto principal aí, que é a questão de quanto mais viciada em sexo eu sou, menos eu me desenvolvo intelectualmente. Tá? Então, assim, existem estudos aí, Freud até relacionava essa condição de que as pessoas ninfomaníacas, né, elas deixavam de evoluir intelectualmente. É porque o sexo está no prazer do reptiliano, está lá embaixo, né, no nosso cérebro reptiliano, no nosso cérebro animal. Então, se eu vicio em sexo, eu fico somente voltada naquela condição de emitir os neurônios, os neurotransmissores e os hormônios relacionados ao sexo, eu passo a não sentir prazer em aprender coisas novas, tá? Vocês podem verificar aí, né, que pessoas muito envolvidas com sexo
com atividades sexuais, né, que só pensam em sexo. Não tem problema de pensar em sexo, não. Lembra que eu falei que era saudável sexo uma vez por dia? Não tem problema nenhum de pensar, desde que não vire uma compulsão, desde que não vire um vício. Porque, se vocês repararem, são pessoas que não têm o propósito de vida bem claro, são pessoas que estão sempre buscando atitudes répteis, que é questão de não estudar, não ter a sua condição financeira delimitada, enfim. Então, a gente precisa saber se o que você sente é prazer em fazer sexo ou se é compulsão, ou se é vício. Então, não é só o sexo, como as outras coisas, tá? Existem representações. Vou dar um exemplo da minha vida. Comida na minha família representa bem-estar. Comida na minha família representa dopamina. Então, quando fala assim comida para mim, lembro de alegria, de prazer, de pessoas unidas, né? Então, gente, o que acontece é o seguinte, eu já fui viciada em comida, já dá para ver no meu corpo, né? Hoje eu estou num processo quase que obrigatório de tratar essa compulsão. Por quê? Como terapeuta, eu tenho alguns processos, quase todos os processos que eu aplico, eu preciso passar por eles, quase todos não, todos os processos que eu aplico, eu preciso passar por eles primeiro, né? Vocês já viram que existem nutricionistas e endocrinologistas gordas, esteticistas gordas, psicólogas, psiquiatras e terapeutas desconectadas da realidade. Por que que isso acontece? Porque é uma busca incessante em se entender, em buscar, por exemplo, da endócrino, por que que come tanto, né? E esse processo é histórico de dor familiar. Então, o que acontece neste ponto, eu vou responder as perguntas 15 minutos, tá, gente? Eu não consigo ler e responder. Então, o que acontece nesse ponto aí a gente precisa identificar, de fato, se é prazer, se é compulsão, porque compulsão é o meio, compulsão é 80% para chegar no 100%, que é vício, tá? Então, nos meus processos terapêuticos pessoais, eu já tratei compulsão em gastos excessivos. Tem gente que botou aí compulsão por compras, né? Sabe como eu funcionava, gente? Se eu tivesse andando de trem e eu tivesse R$ 50 na bolsa, eu ia gastar R$ 50 no trem. Se eu tivesse 10, eu ia gastar 10. Se eu tivesse 2, eu ia gastar 2. Porque a compulsão que eu tinha, sabe o que era? Era gastar o dinheiro. Mas sabe qual era o meu vício? O meu vício era o que o meu corpo se transformava quando eu não tinha dinheiro. Eu começava a suar frio, me dava taquicardia, eu começava numa tremedeira, lembra dos processos de ansiedade? Então, eu era viciada nos sintomas da ansiedade. Então, se eu tinha R$ 50, tinha necessidade de eu gastar 50, eu podia gastar 2, se quando eu tinha 2, né? Eu gastaria só 2. Mas a minha necessidade era gastar tudo que eu tinha. Eu era viciada em zerar a minha conta. E com isso, eu precisava explicar para as pessoas que eu não tinha dinheiro para pagar. E entrava num processo de ansiedade, né? Então, ansiedade também é vício. Quando as pessoas falam, eu sou viciada em controlar as outras. Não é. Você controla as outras para sentir as sensações do conflito. Conflito também é vício.
Tem gente que tá lá quietinho, vai arrumar uma confusão à toa, porque ele é viciado em conflito. Conflito dá prazer a ele, ou a ela, né? A pessoa em questão. Então, é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, tá? A gente é viciado no que o nosso corpo sente. Vou contar uma história para vocês que aconteceu quando eu era criança. Minha mãe não deixava eu brincar com cebola na casinha, né? Eu brincava só com tomate, pimentão e banana. E eu era louca para brincar com cebola. Louca, eu queria saber por que era proibido. Porque lembra, né? Minha mãe não me explicava nada. Era, não pode! E acabou. Era assim que ela explicava. E eu era louca para saber o que fazia uma cebola, tá? Ela só gritava, vai arder o olho! Sai daqui! E aí eu fui numa vendinha com meu pai, que era lá vizinho nosso, e eu roubei uma cebola. Roubei e botei dentro da minha blusa. Como meu pai fechava comigo com tudo, eu achei que ele fosse fechar nisso também, né? Quando eu roubei a cebola, o meu corpo trouxe um negócio tão maravilhoso, que é o mesmo negócio do orgasmo, o mesmo negócio de entregou o trabalho no período e deu certo, é a mesma sensação. E eu com aquela sensação maravilhosa no corpo, eu falei, pai, deixa eu te falar um negócio. Eu bem peguei uma cebola. Aí ele, oi? O que você fez? Eu peguei uma cebola, mas eu tava com a minha dopamina lá no alto, que prazer era aquele de eu ter pego uma cebola sem ninguém ver. Né? Não coloquei aí que tem vício em roubo? Então, o meu pai, queridíssimo pai, me fez voltar na mercearia e pedir desculpas e repetir a frase, eu roubei a sua cebola. Isso me trouxe uma dor tão grande que essa dor foi muito maior do que a dopamina que eu havia ativado no meu corpo. A vergonha que eu senti fez eu entender que aquela forma não era mais não era tão correta de ativar os hormônios do prazer. Entenderam? Só que voltando lá para as condições de vício que a gente possui, o que acontece? Muitas pessoas não têm como perceber que essa sensação corporal ela pode existir de outras formas. Ela pode ser substituída, né? E se roubar foi um ato que ativou a dopamina lá no céu, lá no auge, eu vou entender que roubar é o que mais me dá prazer. Vou entender inconscientemente, tá? É o que mais me dá prazer. E eu vou desenvolver como? Eu vou desenvolver situações para que eu consiga sentir aquele prazer novamente. Eu vou roubar uma outra coisa. Não tem os cleptomaníacos que roubam sem a necessidade de... Eles não precisam daquele objeto e às vezes são objetos que não tem nada a ver com a relação, né? Às vezes uma dona de ótica rouba um óculos para uso pessoal na casa de alguém. Então ela não precisa. Entendem que é o que o nosso corpo sente. Vou dar um exemplo de vício em sexo, que é pedofilia. Tá? Pedofilia é o ato de se relacionar com vulneráveis, com menores. O que pode ter acontecido para essa pessoa desencadear essa necessidade de se envolver sexualmente com incapazes, com vulneráveis? Provavelmente, tá? É uma maioria muito grande os pedófilos que foram abusados na infância. Então, quando eles são abusados na infância, eles não conseguem entender o que está acontecendo ali, mas eles conseguem sentir o que aquela situação está trazendo para o corpo dele. Qual é a sensação
que aquela situação está trazendo para o corpo dele. E é boa, todo mundo sabe que a sensação de sexo é boa, só que uma criança não sabe distinguir, não sabe que é errado. Às vezes até sabe, mas como é que para isso se está gostoso, né? Então, ele cresce sabendo que aquele ato, e na maioria das vezes não é credibilizado pelos pais, não fala, que aquele ato ali é proibido, mas é prazeroso. Aí ele cresce, se envolve com outras pessoas adultas, tem o prazer que eles desejam, mas a sensação corporal de memória celular que ele carrega dentro dele é aquela quando ele era criança. Então ele acredita que se ele se envolver sexualmente com uma criança, ele vai ativar aquela sensação novamente. E provavelmente ele ative aquela sensação. É igualzinha a minha sensação da cebola. Só que eu tive alguém para dizer, não é assim. Você pode alcançar de uma outra forma. Você podia me pedir para comprar, foi o que meu pai falou. A sua mãe não deixa você brincar com a cebola porque vai arder os seus olhos. Mas se você me fala, pai, compra a cebola para mim, e se arder o olho eu vou ficar com o olho embaixo da água até parar e não vou chorar porque eu já sabia dos perigos, foi o que ele falou para mim. E eu entendi, através da vergonha que eu passei, que aquela não era a forma de sentir prazer. Então, quando eu digo para vocês que a terapia da formato que eu trabalho, ela não discrimina o viciado, ela trabalha a sensação corporal que aquele vício traz, entende o motivo que aquilo se tornou compulsão e por que que aquilo se iniciou como prazer imediato, a gente para de julgar o vício do outro, tá? Então, entendam bem, e é para vocês passarem a respeitar o vício do outro, porque todo mundo tem vício no prazer. Você pode não usar o que você discrimina, tá? Do que você acha errado, mas você tem prazer em outra coisa. Outra coisa você tem prazer. Porque prazer é uma condição do ser humano de andar para frente. Vocês sabem quando as pessoas têm depressão, porque baixam esses hormônios, esses neurotransmissores, porque ela passa a não se sentir importante, ela passa a não se sentir parte, ela passa a acreditar que ela não tem prazer. Sabe, uma das técnicas mais fáceis que vocês podem até aplicar com os amigos de vocês que têm depressão é pedir para eles lembrarem de momentos de prazer. Pegar uma foto, lembra desse dia aqui? Gente, isso ativa a dopamina. Claro que não vai curar a depressão do colega, né? Mas vai trazer, talvez, uma condição de ativação hormonal e dos neurotransmissores. Vai fazer com que o neurônio dele volte a funcionar, nem que seja por uns momentos, tá? E por que tem depressão que é cuidada através de medicamento e tem depressão que é cuidada através somente do cunho emocional? Por quê? Porque a depressão cuidada somente no cunho emocional, a pessoa está produzindo aqueles hormônios, ela só está com a ideia deturpada daquilo ali. E quando que precisa entrar o medicamento? Quando os neurônios não produzem mais aquela substância. E o que o medicamento vai fazer? Vai trabalhar para que o cérebro comece a ativar os neurônios e os neurônios comecem a ativar a dopamina, por exemplo. Tá? Então, o que acontece aí é o seguinte, a gente precisa entender que um atendimento psiquiátrico para depressão é necessário, sim. Porém, é preciso atendimento emocional para ele fazer a transformação daquilo que ele está pensando, tá?
ter prazer em atos sexuais, como eu tô vendo aqui, tenho prazer em fio terra, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, isso é compulsão? Isso é vício? Tenho prazer em sexo anal. Tudo bem, isso é compulsão? Isso é vício? Não, no sexo vale tudo. Agora, se for uma situação que te tira da realidade, que você não consegue não transar se você não fizer o fio terra, se você não consegue não transar se não houver o ato sexual anal, aí precisa ser analisado. Mas essa análise, às vezes, não é só sua. Essa análise precisa de uma visão técnica para identificar qual o cunho emocional tem nesse vício. Vocês entenderam, então, que a gente inicia o processo de prazer imediato, que eu quero alimentar algum buraco em mim, certo? Alguma dor, alguma falha, alguma ausência de prazer. Eu quero enfiar alguma coisa naquele buraco ali para eu ter prazer sempre. Entenderam? Certo? Aí, começo com prazeres imediatos. Eu vou lá, bebo, aí entro no processo, quando eu acordo daquela bebedeira, de ressaca moral, meu Deus, eu nunca mais eu bebo. E aí amanhã eu tô lá bebendo de novo. O porquê, o que que explica a gente que sabe que não deve comer 3 barras de chocolate, o que que explica a gente comer as 3 barras de chocolate direto? Sabe como é que funciona? Como o nosso organismo está precisando da dopamina, do prazer, e isso é feito pelos neurônios, o que que o nosso cérebro faz? O reptiliano, complexo R, que é um instinto, né, devorador, mais o límbico, que é o emocional. O que que eles fazem? Eles capturam a nossa capacidade de produzir neurônios, desculpa. E a gente fica funcionando como animal mesmo. E aí, quando eu vou lá, eu como o chocolate, eu vou comer o chocolate até o meu corpo ativar a dopamina, até o meu cérebro conseguir ativar a dopamina. Quando ele consegue ativar, o que que acontece? Tudo volta ao normal aqui. Aí eu volto a raciocinar. E quando eu volto a raciocinar, eu vejo em cima da minha mesa 3 papéis de barra de chocolate, todos comidos por mim, um copo d'água, porque quando fica muito doce, eu bebo a água, né? Para tirar aquele doce da boca e comer mais. Me bate o quê? Me bate uma depressão, e não é a depressão doença, né? Eu tô numa pressão, comendo, de repente eu caio. Buf. Eu caio e vou avaliar, através do meu raciocínio, a merda que eu fiz. Cara, quem mandou eu comer isso? Diabetes, hipertensão, obesidade, pô, já tô gorda. E eu começo a criar um sistema de pavor dentro de mim. Quando eu crio um sistema de pavor, o que que acontece? O meu cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai lá no alto. E o que que eu preciso para baixar esse hormônio do estresse? Dopamina. Olha o processo acontecendo de novo. Dopamina. Eu comi o doce. Acabou. Não posso comer doce, mas tem a pizza. Eu vou na pizza de novo porque carboidrato, né? Macarrão, pizza, cerveja. O álcool vira carboidrato, que vira açúcar. Então, da pizza, o carboidrato vai virar açúcar, que vai ativar a dopamina. E vamos novamente para aquele processo. Meu Deus, quem mandou eu comer? Eu só tinha comido chocolate, agora eu comi a pizza. Ah, eu não tô aguentando. Liga pro amigo, eu comi tudo. Ah, toma uma cerveja que passa, eu vou lá e tomo uma cerveja. Aí começa na cerveja. E aí, o que que acontece? Eu começo a criar um vício de quê? De criação de dopamina. Vocês acham que a cocaína, que a maconha é o quê? É um vício de dopamina. Eu quero ter aquele hormônio de felicidade de novo no meu corpo. Tem gente, que é viciado em buscar pó na favela e não cheira.
Ele é viciado na sensação do corpo. Do que o corpo dele sente se a polícia pegar. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer comigo? Aí ele chega, entrega a cocaína lá pro dono. Ai, quer um pouquinho? Não quero não. Não precisa não. Ué, cara, tu foi na favela? Não, quero não, tá ótimo. Ele já sentiu prazer. Tem gente que sente prazer vendo um ato sexual. Ok, é a forma que ele tem da dopamina acontecer na vida dele. Então, prestem atenção aí no que vocês têm vício e verifiquem. O veículo, né? Que agora a gente aprendeu que tudo isso é veículo. Vocês estão rindo de mim, né? Vocês estão rindo de mim. Tô vendo que vocês estão rindo de mim. Prestem atenção nesses veículos. E se vocês não estão relacionando a necessidade que vocês têm dentro de vocês, o que faz vocês produzirem dopamina? Sabe o que eu estou fazendo para não comer tanto? Estou comendo de 3 em 3 horas, coisas saudáveis, até pelo fato da Covid, mas tem outras coisas aí. O que eu descobri que me dá prazer? O que eu já sabia que me dava prazer? Falar. Eu estou falando o dia inteiro! Eu tô dando aula, eu tô dando live, tá? Eu tô fazendo atendimento. Isso me dá prazer. Lembra que eu falei que quando a gente chega a um entendimento na minha aula, na minha live, nos atendimentos que eu faço, isso ativa a minha dopamina, isso ativa o meu prazer, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é: busquem outras formas de ativar o prazer de vocês que não seja esse vício se já se instalou. Porque o que a gente quer é dopamina. Então achem alguma coisa que trazem o processo de dopamina, né, a produção de dopamina para o corpo de vocês. Que aquele vício vai parar. Não é mágica. Não é mágica, é ciência. Não que o vício vá parar, né? Mas você vai diminuir aquela compulsão, aquela necessidade de. Beleza, gente? Deu para entender aí que a gente não é viciado em nada disso que a gente acabou de citar aí nos meus stories? Nada! Não é em sexo, não é em drogas, não é em vício em si mesmo. A gente é viciado em produção dos hormônios do prazer. Então, se a gente achar coisas saudáveis que ativam o nosso prazer, a gente vai saindo desse vício aos pouquinhos. Tá certo? Tudo bem até aqui, gente? Perguntas, por gentileza. Simplesmente divando com o meu corte novo. Foi Karina Herr, Institute, que está aí na minha live participando. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Chocolate pizza, formas de ativar a dopamina. Pode procurar outras formas de ativar o prazer. Tem que se descobrir, tem que saber o que gosta. Tá? Beleza. Obrigada, Fê. Linda. Eu, Karina, aí, ó. Estúdio Hair. Meu cabelo, fizemos todas as necessárias precauções para o Covid. Só eu no salão dela. E ela atende uma pessoa por vez. Ok, obrigada, arrasei. Pergunta, gente. Laudiceia, boa noite. Tem pergunta não? Vocês não querem perguntar? Ficou tudo clareado? Como ajudar alguém que é viciado em Coca-Cola como meu marido? Mariana, meu amor. Quem precisa se ajudar é seu marido. Ele precisa pedir ajuda. Ele que precisa querer ajuda. Muito bem, Mariana! Eu já acordo pensando no almoço. Faz como? Provavelmente você não está se alimentando bem de 2 e 3 horas, não está comendo fibra. E aí, o almoço, ele fica sendo banquete. Né? Se você não toma café da manhã, tem que ter cuidado com esses jejuns intermitentes aí, tá, gente? Que aí você não tá acostumado com isso, aí tu acaba o jejum intermitente, tu come um boi, não adianta. Então vamos comer pequenas porções, como eu tô fazendo, tá? Vamos comer pequenas porções, até porque a gente não pode passar mal, tá, gente? A gente não tem como ir pro hospital. Vamos tratar essa alimentação aí, agora falando seríssimo.
estado imunológico, a gente precisa colocar lá para o alto. Pensamentos negativos diminuem o nosso estado imunológico, a nossa defesa, e dopamina aumenta o nosso estado imunológico. Quem tem parceiro, quem tem parceira, faça um sexo regularmente na quarentena, ativa. Como identificar o que é normal, ou a compulsividade, ou o vício? O que é normal? Você sente vontade, você vai lá, faz o que tem que fazer e se satisfaz e acabou. O que é compulsividade? É quando você começa a usufruir daquilo que você tem com sensação de ansiedade. Então, eu quero comer. Comer. Que maravilha. O que é vício? Você não consegue deixar de usar, tá? Como se livrar do vício de querer estar junto com o outro. É entender que você gosta de pessoas e não necessariamente aquela. Você pode se relacionar com várias outras pessoas, com amizade, com família, com tudo mais. Eu acordo pensando que quando vou ligar a TV e ver a notícia que descobriram a vacina do coronavírus, eu também. Só que dentro de uma realidade a gente precisa guardar, observar, né? Tenho viciado em comer biscoito todos os dias antes de dormir. Pode ter a ver com a minha insônia? Comer biscoito é carboidrato que se transforma em açúcar. Tem a ver com necessidade de ativar a dopamina, o prazer. É isso, não é? Ô, Johnny, não é isso do biscoito ou tem outra pergunta? Deixei passar? Peraí, não sei. Do biscoito, se não for, tu bota outra aí. Então, a insônia está relacionada a outras situações. Insônia está mais relacionado com ansiedade, né? Mas o biscoito, ele é um ativador de dopamina através do carboidrato, só que não é saudável, né? Comer um monte. E aí, vai virar um vício, vai virar uma compulsão. Uma compulsão e depois um vício, tá? É isso aí? Por que ingerir bebida alcoólica, em alguns casos, passam por etapas diferentes de personalidade? No início são amáveis e depois são agressivos. Por quê? O álcool, como todas as outras drogas, eles ativam a necessidade, eles ativam o prazer, né? Eles ativam a dopamina, ok? E aí, obrigada, Isani. Se você tomar uma quantidade acima daquela que o teu corpo estava precisando para ativar a dopamina, que o máximo são 3 cervejas, tá? O que vai acontecer? Você já vai desconectar da condição do amável, porque amável é o nosso emocional, é o nosso límbico. E você vai trabalhar direto no reptiliano, que é o nosso animal. Então é possível que a pessoa saia da condição de alegre, de bonzinho, para ser aquele cão. Ele quer matar alguém, tá? O que você perdeu, Evelyn? Me pergunta aí. Do biscoito é sua? Ih, gente, perdi as perguntas. Se hoje animaram, se você tiver outra, bota aí. Mas o do biscoito é da Ivana, né? Tá, beleza. Deixa eu ver se tem mais aqui. A Luísa, como se livrar do vício de querer estar junto com o outro, que eu já tinha te falado sobre isso, mas tem uma live sobre dependência emocional, dá uma verificada lá no meu canal, no YouTube, tá? E é terapeuta Tatiane Lima no YouTube, tá lá na playlist de Tatiflix, para maratonar. Se você puder ver todas, é melhor que você ficar no entendimento. Imitar de novo o quê, Paulo? O que eu tenho que imitar? Quem? Sou eu que tenho que imitar? Imitar o quê? João tá rindo. O que eu tenho que imitar? Ai, gente. Perguntei da bebida. Respondi, né? Depois pegarei no YouTube. Isso aí. Legal, Luísa. Isso aí. Então, a dependência emocional, quando a gente ativa, né, a necessidade de estar com aquela pessoa, dopamina também e ocitocina vai e aumentam. A gente precisa aí trabalhar a ocitocina no ato de que eu gosto de pessoas, então eu vou me relacionar
com geral. Vamos lá, gente? Codependência, isso. 25 segundos faltantes. Muito obrigada. Eu gritei? Foi mal. Muito obrigada pela participação. Vai acabar a live aqui. E na terça-feira, que é feriado, controlar o outro é vício, sim. E na terça-feira, que é feriado, acredito que vai ter live, tá? Só vou dar a resposta para vocês depois. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!